Olá, turma, boa tarde. A gente vai falar um pouco hoje sobre o Canadá, América Desenvolvida. A gente vai fazer uma revisãozinha, é o capítulo 12. Eu vou pedir para todo mundo acompanhar no livro. Eu vou projetar a tela aqui para a gente começar a nossa aulinha, tá? Bom, gente, como eu falei, o capítulo 12, né, para a gente acompanhar, a gente vai falar um pouco da divisão política e de divisão territorial do Canadá. Bom, o Canadá é um país localizado na América do Norte ou América anglo-saxônica. Seu território encontra-se no hemisfério norte ocidental. Na costa do oeste é banhado pelo Oceano Pacífico, na costa leste pelo Oceano Atlântico e o Mar Labrador ao norte, do Labrador ao norte e pelo Mar Belfort. O país possui o segundo maior território do mundo, superando somente a Rússia. Ocupa uma área de 9.976,139 km², onde vivem cerca de 33,5 milhões de habitantes. Bom, aqui a gente tem um mapa do Canadá, que a gente pode ver a divisão política também na página 430, né? Que a gente vê que é o segundo maior país do planeta, sendo superado apenas pela Rússia, como a gente falou há pouco tempo atrás. Bom, grande parte da sua população está estabelecida na extensão da fronteira com os Estados Unidos, que é de cerca de 6.000 km², ao extremo sul do país. Os centros urbanos não se distanciam mais de 350 quilômetros da fronteira entre os dois países. A concentração da população nesta região ocorre em decorrência do clima frio que predomina no país. Bom, então a gente está falando que o Canadá tem um clima frio, né? Ele é próximo ao polo. Então, o norte é muito frio, apresenta característica polar, o que impede o processo de urbanização na região. Ou seja, o Canadá também tem muitas áreas inóspitas, né, que não tem vida. A população canadense é formada por povos autóctones, asiáticos e principalmente os europeus, de origem britânica e francesa. Esse último dado faz com que o país possua línguas oficiais como o inglês e o francês. Bom, a gente vê que a colonização francesa e a colonização inglesa é muito grande, né? Muito importante essas duas culturas na região. O território é extremamente urbanizado, pois 80% da população vive em cidades. Isso ocorre do nível que a industrialização e a atividade rural desenvolvida de forma intensiva e mecanizada. O Canadá apresenta um dos melhores indicadores sociais do mundo, né, que a gente tanto fala do IDH. Desse modo, seus índices de analfabetismo são baixos, assim como a mortalidade infantil e a natalidade. A população canadense está envelhecendo, a baixa de natalidade aliada à boa expectativa de vida, que é de 80,4 anos, possui uma carência de mão de obra, pois aproximadamente 15% da população tem mais de 65 anos, fato que diminui a população econômica ativa do país, né? O percentual de idosos é alto e comparado a outros países. O desenvolvimento de mão de obra suficiente para o setor produtivo tem promovido o ingresso no país com um grande número de trabalhadores estrangeiros, né? Tem muitos imigrantes que vão para o Canadá em busca de empregos. É bom lembrar que isso acontece somente em períodos que a economia está aquecida. Bom, vamos falar um pouco da cultura canadense, né? Ela resulta de uma mistura de colonização inglesa com a colonização francesa e também tem a grande questão dos indígenas que viviam nessa área, que muitos povos foram dizimados, né? Os filhos dos colonos com o povo indígena Unite são chamados de metis. Esse aspecto multicultural é percebido principalmente nos idiomas, pois as duas línguas oficiais, né, o francês e o inglês, e várias outras línguas indígenas, de várias outras etnias. Os nativos Inuit são outro grupo indígena que foram bem tratados. Seu território foi invadido e as populações confinadas em reservas. Muitos tiveram seus filhos arrancados de sua convivência, inteiramente em escolas onde recebiam educação ocidental, para que fossem adaptados a qualquer traço da sua cultura. Então, eles impunham a sua cultura através da escolarização, né? Era uma forma de impor a cultura ocidental. Atualmente, porém, essas políticas foram revistas. O Canadá é considerado um dos países mais receptivos do mundo. Mantém uma política de tolerância religiosa e cultural e busca manter a tradição dos povos ancestrais, ou seja, busca resgatar
essa cultura que foi perdida, né? Foi dizimada pelos colonizadores. O Canadá atraiu asiáticos que foram empregados como operários em minas, ferrovias, a partir do século XIX durante o século XX. O Canadá é tão grande quanto inóspito. Tem 4 estações do ano bem definidas. Assim, em verão ele pode registrar 35 graus, como no inverno 50 graus negativos, menos 50 graus. Né? A oscilação da temperatura depende da região. O clima limita a oferta de terras agricultáveis e a pouca disponibilidade de lavouras, na maioria do seu território. O território é banhado por numerosos rios e é cortado por diversas cadeias montanhosas. O clima temperado do Canadá varia conforme o relevo, né? Então, a gente vê que a importância do relevo, como a gente vem falado nas últimas aulas, a importância do relevo no clima, os resultados que isso vai dar no tipo de vegetação, né, no tipo de agricultura que a gente tem em determinado local. A área mais temperada é encontrada na costa da Colômbia Britânica e é nessa região de intensa influência das correntes de ar quente e úmidas que saem do Pacífico que a neve é rara. Então, a gente vê a importância aí do Canadá. Né? Aqui a gente tem uma imagem para ilustrar, né, os lagos, a região que neva, né, as árvores, como a gente falou, o tipo de vegetação conífera, que são essas árvores em forma de cone, que é diferente da nossa vegetação, que tem as copas grandes. Bom, o ar quente e úmido que sai do Oceano Pacífico, ele fica retido na área das cordilheiras, que forma a cadeia de costas e montanhas rochosas. Sem poder avançar em direção às planícies, o ar úmido atravessa as montanhas, onde resfria e cai em forma de chuva. A chuva, porém, é menor nos vales e ficam entre as montanhas, e por isso há verões de elevadas temperaturas. Nas pradarias, os invernos são rigorosos e bastante quentes. É nessa região que ocorre o Chinook durante o inverno. A diversidade natural do Canadá convida turistas de todo o mundo e atrações de inverno são a maior procura pelos visitantes. Também uma concentrada diversidade de paisagens naturais que encantam os turistas. O governo do Canadá mantém 38 parques nacionais, que correspondem a 2% do território canadense, assim como 836 sítios históricos, 100 parques provinciais e 50 parques territoriais. Os locais que mais atraem turistas são Vancouver e Toronto. Entre as mais exuberantes atrações estão as cataratas do Niágara, localizadas próximo à cidade do Buffalo, na fronteira com os Estados Unidos. Bom, então a gente vê que a questão da diversidade natural atrai muito, né, os turistas para o Canadá, e a questão da economia, do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, dele ser muito elevado, a taxa de analfabetismo alta, a expectativa de vida muito alta. Bom, a gente falou, então, de vegetação, né? A gente falou do separatismo, a gente falou do Quebec, a gente falou de economia, de um pouco de como essa economia funciona, né? A gente falou do clima da região. Então, tem tudo marcado no livro, gente. Essa foi a nossa revisão. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entrar em contato comigo, que a gente tira as dúvidas, tá bom? Uma boa tarde e um bom dia para vocês.